Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal Portugal Legal. Canal este que é focado nos assuntos relacionados a Portugal, como já diz o nosso nome, Portugal Legal. Legal não no sentido de legal, de bacana, que também é, mas no sentido de levar até vocês as informações que são pertinentes, as informações que estão ligadas a processos de emissão de vistos, de legalização em Portugal, de casamento em Portugal, enfim, tudo aquilo que tem a ver com um projeto de imigração para Portugal. Para quem não me conhece e está assistindo a este canal pela primeira vez, queria me apresentar. O meu nome é Renato Komprowski, sou advogado, atuo aqui em Portugal e também no Brasil, mas principalmente aqui em Portugal, porque residimos em Portugal, então nosso foco de trabalho é Portugal. Pois bem, conforme a nossa capa, nós vamos falar hoje dos acordos CPLP. Mais uma vez, porque já falamos sobre estes acordos em outras oportunidades. E eu vou deixar em cima aqui no vídeo para vocês os vídeos anteriores, que tratam de todo este processo desde o seu início. Porque muito se fala já em acordo CPLP, pode entrar, não pode entrar, isenção de vistos, facilidade de trânsito, de entrada e de saída de estrangeiros em Portugal e, de uma maneira geral, nos 9 países que compõem este grupo. Muito bem. Essa é a ideia geral e é isto que este grupo de 9 países, né, pretende com estes acordos: facilitar o trânsito de pessoas que são nacionais destes países. Pois bem, visto desta forma, nos últimos dias, Portugal acabou fazendo o quê? Portugal ratificou o acordo e criou a regra própria, que eu vou deixar, aliás, aqui embaixo para vocês, todos estes documentos, desde o do primeiro documento, que tem origem na 26ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, que é de 16 de julho de 2021. Depois eu vou deixar aqui a 13ª reunião, que já ocorreu em Lisboa, porque a primeira foi em Luanda, no dia 24 de julho. Depois eu vou deixar para vocês o decreto do senhor presidente da República de Portugal, 92/21, que se manifesta no sentido, então, de ratificar o acordo e introduzi-lo na ordem jurídica portuguesa, de acordo com o quê? De acordo com a resolução do Conselho, ou melhor, da Assembleia da República, que é do dia 9 de dezembro de 2021. Ou seja, a partir deste momento, então, Portugal passa a fazer parte do grupo de países que já ratificou o acordo e introduziu ele no seu ordenamento jurídico, faltando alguns detalhes pequenos que a legislação deve acertar. Mas, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos aquilo que nós já falamos em épocas e em vídeos anteriores, que os senhores podem verificar nos vídeos anteriores, como já disse, estou deixando aqui em cima no card para vocês a informação, né? O vídeo que fala sobre este tema em especial, que é a parte da ratificação da introdução no ordenamento jurídico de cada um dos países membros da CPLP. E que passam a vigir, passam a vigorar a partir deste momento, e não antes dele. E também existe uma regra que o acordo só é posto em prática e, digamos assim, podendo entrar em vigor a partir do momento que um determinado número de países o ratifique. Portanto, nós já alcançamos este número, portanto, o acordo é válido agora e ele pode começar a ser aplicado, mas sempre observando aquilo que dissemos antes, que cada um dos países precisa ratificar. E isto é muito importante, porque não adianta simplesmente fazer parte da CPLP e o país não ratifica o acordo. Ele não introduz o acordo no seu ordenamento jurídico. Portanto, ele não é válido para os nacionais daquele determinado país. Muito bem.
Vamos, então, apresentar para os senhores e discorrer um pouco, eu vou colocar na tela, inclusive, para vocês, aquilo que é a resolução da Assembleia da República de Portugal no que diz respeito a este documento. Tá? Então, este é o documento da Assembleia da República que eu vou colocar na tela para vocês e nós podemos, então, fazer o acompanhamento. Dia 9 de dezembro de 2021, então, foi publicado na Assembleia da República a resolução de número 313/2021. Aprova o Acordo de Mobilidade sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, assinado em Luanda em 17 de julho de 2021. Então, isto aqui é o que foi aprovado agora, né, pela Assembleia da República, nos termos do acordo da CPLP de 17 de julho. Toda a parte introdutória que nós vamos passar, vocês podem ler depois com toda a calma, toda a tranquilidade, e vamos passar aquilo que nós destacamos e achamos de suma importância para que vocês possam entender isto aqui. No segundo artigo deste documento português, documento português, estou falando da legislação portuguesa, porque foi Portugal agora que ratificou e desta forma pode ser aplicado pelos demais, então é válido. Ele começa por definições, aqui no artigo 3º. Para os efeitos do presente acordo, deve-se entender como: letra A, mobilidade CPLP. O que vem a ser a mobilidade? É a entrada de um cidadão de uma parte do território de outra parte. O que vem a se entender por estada de curta duração da CPLP? Porque podem existir regras diferentes entre os acordos entre aqueles cidadãos do CPLP, que fazem parte deste grupo, e aqueles que não fazem parte deste grupo, que são países de outros, são cidadãos de outros países, externos a este grupo. Então, as regras aqui podem ser diferentes. Nós estamos falando aqui de CPLP. Estada de curta duração, o que vem a ser entrada e permanência de cidadão de uma parte no território da outra parte, com dispensa de autorização administrativa prévia por um curto período de tempo, nos termos da legislação interna da parte de acolhimento. Veja, com dispensa de autorização administrativa prévia. Muitos países que fazem parte da CPLP exigem que este cidadão, para sair de um país A para o país B, neste caso nós falamos de, por exemplo, Angola para Portugal, Moçambique para Portugal, nesta linha de países e nesta linha, o que acontece? Mesmo para que esta pessoa viesse a Portugal, ela precisa de quê? De um visto de turismo. Coisa que brasileiro não precisa. O Brasil tem um acordo anterior a esta regra da CPLP que já permite ao cidadão brasileiro adentrar em Portugal sem visto de turismo, que é o curta duração. São aquelas entradas de até 90 dias, prorrogáveis por mais 90, fazendo um total de 180 dias. Então, por um período de curta duração. Depois, nós temos a questão relacionada à estada temporária. Visto de estada temporária CPLP, autorização administrativa, já diz aqui, autorização administrativa, concedida ao cidadão de uma parte para entrada e estada de duração superior às estadas de curta duração. Portanto, estada temporária já não é curta duração, então ele já é superior, então tem mais de 90 dias. No território de outra parte e não superior a 12 meses. Portanto, aquele cidadão que chega aqui por um período de 180 ou mais dias, mas menos ou seja, não superior a 365 dias, não superior a um ano. Este é considerado como um visto de estada temporária. E aqui já diz, autorização administrativa concedida a um cidadão. Então, aqui nós temos uma autorização. Então, nós já podemos entender que não são todos os vistos
e não são todas as situações que estão isentas. Tá? É isso que está aqui regrado. Na letra D, visto de residência, CPLP. O que vem a ser? A autorização administrativa concedida ao cidadão de uma parte para entrar em território da outra parte com a finalidade de, nesta parte, requerer e obter uma autorização de residência CPLP. E ainda a autorização de residência CPLP. É uma autorização administrativa concedida ao cidadão de uma parte que lhe permite estabelecer residência no território da parte emissora. Então nós temos aqui curta duração, nós temos estada temporária, visto de residência e autorização de residência. São estas 4 situações que nos importam. Se nós descermos um pouco, vamos para o artigo 4º, diz o seguinte: a isenção de vistos a favor dos titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço para estadas de duração de até 90 dias. O que acontece aqui? O acordo é estruturado com base nos seguintes princípios, e daí começa a resolver algumas situações. Estes aqui não carecem de visto. Estes aqui estão isentos. Vamos abaixo, então. A estada de curta, estada temporária, visto de residência e residência. Isto aqui está no artigo 6º. No artigo 7º, nós vamos verificar uma outra situação. Com vista à facilitação do incremento da mobilidade e ao seu ajustamento às realidades internas das partes, é-lhes permitido ainda, nos instrumentos adicionais de parceria, subdividir os titulares de passaportes ordinários, que não são aqueles diplomatas nem nada, são os comuns, em grupos, em função de atividades que exerçam ou da situação que se encontrem, ou de qualquer outro critério relevante, nomeadamente. Letra A. Os docentes de estabelecimentos de ensino superior, investigadores em centros de especialidade reconhecidos e técnicos altamente qualificados. Na letra B, os docentes de estabelecimento de ensino não superior. Na letra C, os empresários, entendida a expressão como pessoas que exercem profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, através de um estabelecimento estável, reconhecido na parte da sua nacionalidade ou da sua residência habitual, com contabilidade instituída em conformidade com as prescrições legais e administrativas e regularmente inscrito nessa condição no sistema tributário dessa mesma parte. Portanto, realmente é empresário, é aquele que tem uma empresa ou que tem uma atividade profissional equiparável. Os agentes culturais, na letra D, entendida a expressão como a categoria que abrange artistas, desportistas e representantes de órgãos da comunicação social, escritores, músicos, promotores e organizadores de eventos culturais e desportivos. E, por último, na letra E, estudantes, no âmbito de programas de intercâmbio reconhecidos entre estabelecimentos de ensino da parte da nacionalidade dos visitantes e os da parte de acolhimento. Vejam aqui, não é qualquer estudante. Estudantes no âmbito de programas de intercâmbio. Portanto, não é o cidadão que vai buscar um visto de estudante tradicional. Isto está colocado no número 2 do artigo 7. Se nós descermos mais um pouco, então nós vamos encontrar aqui a estada de curta duração, no artigo 13. A estada de curta duração não depende de autorização administrativa prévia e destina-se a todos os cidadãos das partes titulares de passaportes comuns ou ordinários e titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e serviços, que nós vimos lá na frente. Então, para estas pessoas que fazem parte dos países da CPLP que já ratificaram este acordo, estas pessoas aqui, que aqui se enquadram no número 1 do artigo 13, estão o quê? Estão isentos. Por quê? A estada de curta duração não depende, está aqui, ó, não depende de autorização administrativa prévia. Portanto, está liberado. No número 14, estadas temporárias. A estada temporária depende de autorização administrativa prévia. Portanto, aqui nós estamos falando
curta duração. Aqui nós já estamos falando de estadas temporárias. A estada temporária depende de autorização administrativa prévia, concedida pela parte de acolhimento, na forma de visto de estada temporária para cidadãos das partes, por período não superior a 12 meses. Então, quem vem para cá e fica mais de 90 dias, mas menos, né, dos 12 meses, não superior a 12 meses, ele não pode passar um ano. Até um ano, ok, é estada temporária. Passou de um ano, não é mais estada temporária, se enquadra em outra situação. Então, estes já dependem de uma autorização administrativa prévia, que é o quê? É o pedido de visto consular que se faz. Tá? Encaminha toda a documentação para a VFS, que faz análise prévia, faz o filtro, manda para o consulado dá o ok e você recebe em casa o seu passaporte com visto colado. Ainda, o número 2. O visto de estada temporária CPLT tem por destinatários os titulares de passaportes ordinários. Tá? Porque aqueles que se enquadram aqui nos diplomáticos estão fora. E também, uma vez que são passaportes diplomáticos oficiais especiais de serviço, eles não são os ordinários. Portanto, há uma classificação distinta. É aplicável ao regime de estada temporária o disposto no número 2 do artigo 7º. O que diz o número 2 do artigo 7º é exatamente isso aqui, ó, a classificação. Portanto, estes aqui é que vão ser sempre aqueles que precisam de visto, ok? Os do número 2 do 7. Número 4. O visto de estada temporária, CPLP, permite múltiplas entradas e a estada pode ser prorrogada por idênticos períodos, caso o direito interno da parte o permita. Então, tem que haver uma regra interna, ou seja, Portugal, dentro da sua legislação imigratória, tem que ter esta previsão, por exemplo, para que isto possa ser aplicado desta forma. Então, a parte o permita. No capítulo 4, já no artigo agora 17, o visto de residência CPLP e a autorização de residência CPLP. Os cidadãos de uma parte podem residir no território de outra parte mediante uma autorização administrativa prévia. Lembre-se, o visto de residência e a autorização de residência que nós vimos lá em cima, tá? Eles são o quê? São aqueles que necessitam de autorização. Portanto, se você vem com esta finalidade, vai ter que pedir para o consulado, pedir para a VFS esta autorização. Artigo 20. Fins do visto de residência da CPLP. O visto de residência CPLP permite ao seu titular a entrada no território da parte emissora com a finalidade de obtenção do quê? De uma autorização de residência CPLP. Então você pode, através do visto, você tem um visto de residência, você pode, através dele, pedir o que? A autorização de residência. E no 22 nós temos a questão relacionada à autorização de residência. A autorização de residência, CPLP, permite a residência no território da parte emissora com a duração inicial de 1 ano, renovável por períodos sucessivos de 2 anos, sem prejuízo de renovações por período superior em conformidade com o direito interno desta parte. Percebam, aqui nós já temos uma coisa bem clara, bem definida. Nós temos situações hoje em Portugal que as autorizações de residência, os títulos são emitidos com 2, 2 e 1. Então, 2 anos, 4, mais 1, 5. São renovados 2 vezes e o último ano é o definitivo. Vamos lá? Aqui nós temos que autorização de residência da CPLP, a duração inicial de 1 ano, renovável por períodos sucessivos de 2 anos. Então, é 1, 2 e 2. A autorização de residência CPLP pode ser cancelada se o seu titular deixe de reunir as condições previstas para a concessão, ou caso seja dado como culpado de violação de norma interna da parte de acolhimento que culmine o cancelamento. Portanto, cada vez que você vai fazer a renovação, você vai ter de se sujeitar a apresentar toda a documentação, todos os requisitos que a lei exige, e se você tiver algum dado, alguma informação que possa ser levantada que lhe impeça de ter a residência, este título pode ser cassado. E assim vamos por diante, com as informações finais até o 29, entrada em vigor.
diz o seguinte: o presente acordo entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data em que 3 Estados-membros tenham depositado na sede da CPLP, junto dos secretários respectivos, a ratificação, aceitação, aprovação. Isto aconteceu aqui, então, tá? Ele foi já recepcionado por 3 países, então ele já está válido, já está em vigor. Notem, então, nós temos no nosso canal já 3 vídeos que falam a respeito deste tema. Nós temos o 318, o 334 e o 343. Então, estes vídeos eu vou deixar aqui em cima para que vocês possam assistir a estes vídeos, caso não os tenham visto. Lá também, em cada um destes vídeos, tem na descrição a legislação pertinente. Eu vou deixar toda esta legislação também neste vídeo aqui, para que vocês, de repente, não queiram assistir, eu só vou ficar nesse. Então, está tudo aqui. Vai estar disponível. Você não vai precisar se preocupar muito em buscar esta informação. Agora, qual é a cereja do bolo? Tem alguma? Tem. Eu não vou dizer que é uma cereja, porque a cereja é uma coisa gostosa, uma coisa doce. Mas há, evidentemente, aqueles que dirão o seguinte: bem, essa é uma azeitona, porque ela é azeda. Por que eu digo que é uma azeitona, ao invés de uma cereja? Pode ser que também não goste de cereja, eu gosto de azeitona, então, né? Cada um sabe de si. Mas por que eu digo isto? Porque nem todos os países ratificaram, aprovaram e internaram essa legislação. Exemplo, o Brasil. É o caso. O Brasil ainda não ratificou este acordo. Então, nós ainda não podemos dizer que os passaportes e as regras da CPLP estão válidos para todos eles. Né? Tem um processo ainda a ser feito pelo Brasil. Mas, de maneira geral, isto aqui começa. E também não vai fazer grande diferença para os brasileiros neste momento. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a mídia, de uma maneira geral, e muitos canais já divulgaram, no Face, no Instagram, enfim, vários lugares, de que agora brasileiro pode vir sem visto, está tudo liberado. Gente, não é assim. Nós acabamos de fazer a leitura aqui para vocês de que os vistos de curta duração estão liberados. Ok, brasileiro já tem esta prerrogativa. Brasileiro não precisa fazer visto de 90 dias para vir a Portugal, aliás, nem só Portugal, vários países da Europa, a Europa inteira quase. Então, o que acontece? Excluindo aí alguns países da Europa, a maioria deles aceita o brasileiro sem visto. Foi isso que foi colocado aqui agora pela Assembleia da República Portuguesa. Porque muitos dos países que fazem parte da CPLP, né, mesmo sendo membros, até agora necessitavam de visto de curta duração, coisa que o Brasil já não precisa há muitos anos. Então, para o brasileiro, não mudou nada por enquanto. O visto de turismo continua isento, o visto de estudo vai ser necessário, o visto de trabalho continua sendo necessário, o visto de empresário continua sendo necessário, o visto de quem vive por rendimentos continua sendo necessário. Enfim, para o Brasil, continua tudo como dantes, nada mudou. Isto aqui, sim, muda a relação de Portugal com os outros países, aonde até agora era obrigatório um visto, inclusive para turismo. Agora liberou. Perceberam onde é que está o detalhe? Várias pessoas entraram em contato, mandaram mensagens pelo Instagram, pelo Facebook, mas, doutor, explica isto porque não estou entendendo, porque está dizendo aqui, e o próprio ministro diz que agora não precisa mais de visto para entrar em Portugal. Não é que não precisa de visto, precisa sim. O que não precisa mais é visto de turismo para aqueles que até agora o precisavam. É só isso. Tá? E aqui, então, está toda a regra, está todo o dispositivo, para que vocês possam fazer a leitura com toda a calma e entenderem o que está acontecendo. O resto está explicado lá nos 2 primeiros documentos. Vou repetir aqui o número do documento para vocês. É o documento da 26ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países
de língua portuguesa que ocorreu em Luanda no dia 16 de julho de 2021. Depois disso, houve uma outra reunião, que é a 13ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que aconteceu aqui em Lisboa. Isso foi 24 de julho. E depois disso, então, o decreto do senhor Presidente da República, que ratifica, e depois a resolução da Assembleia da República, que, por fim, vem colocar as condições e as regras e agora passa a valer. Perfeito? Era isso o que nós tínhamos para o dia de hoje. Quero lembrar a vocês que quem não é inscrito que o faça, inscreva-se no canal, dê um like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, porque daí nada vai lhe passar em branco. E sempre que tivermos alguma informação, você receberá automaticamente um aviso de que há alguma coisa nova postada aí em nosso canal. No mais, desejo a todos uma excelente semana e que em breve possamos aqui nos reencontrar para tratar de mais alguns assuntos que possam ser do seu interesse ou do interesse de algum conhecido, de algum colega seu. Valeu? Um grande abraço a todos e até a próxima, e seja breve.